A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus neste momento para as nossas vidas, que está lá no livro dos Salmos, no Salmo 92, o versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. É a parte A deste texto. E eu, refletindo neste Salmo de Davi, e Davi fazia muitos. Davi, um poeta. Davi é uma pessoa que compunha músicas e poesias, e ele usava dos meios da natureza também, de pessoas, de artifícios que tinha ao seu redor. E ao seu redor ali existiam as palmeiras. E ele escreve que o justo florescerá como a palmeira. E eu gostaria de considerar aqui com os irmãos o lugar do crescimento da palmeira, levando em consideração que não é um lugar que a gente pode dizer assim que tem muita água, que tem muito alimento, muitos nutrientes para as plantas, não é mesmo? Mas nós podemos retirar algumas lições espirituais deste salmo para as nossas vidas. O primeiro que eu gostaria de destacar é o seu crescimento. As árvores geralmente elas crescem com adições de camadas externas. A palmeira conífera, ou seja, aquela que produz o coco, é essa que eu gostaria de falar com você, ela cresce para dentro, né? É assim somos nós, assim é o cristão. O seu crescimento depende do seu coração, daquilo que cresce para dentro de você, daquilo que cresce para dentro de nós. O coração da palmeira é sempre branco e macio e nunca apodrece, Seu coração, meus irmãos, seu coração deve estar sempre cheio de misericórdia, limpo do pecado, mas sobretudo não pode deixar se corromper pela amargura, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, todos esses sentimentos que vêm junto com o pecado, né? Esses sentimentos apodrecem o nosso coração. Um coração podre perde a graça de Deus e contamina todos quanto o rodeia, né? A palmeira, ela cresce no deserto. Veja que interessante, né? Um lugar de sequidão, de desolação. É ali no deserto que ela cresce, né? E ali no deserto ela floresce e dá o fruto aonde muitas outras árvores morrem. Assim deve ser o cristão, né? Assim deve ser diante das circunstâncias difíceis. Ainda que esteja no deserto da vida, o cristão precisa crescer e dar muitos frutos para o reino de Deus. O deserto, falando aqui deste lugar onde ela nasce, onde ela vive e sobrevive a palmeira, o deserto não exerce influência alguma sobre a palmeira. Assim somos nós. Nós não devemos nos deixar se influenciar por o que está acontecendo ao nosso redor, né? Pelo que está acontecendo no mundo, né? O pecado da carne, o pecado dos olhos, a soberba da vida, né? Lembra de José? Você lembra de Daniel também? José lá no Egito, prisioneiro no Egito. Daniel, prisioneiro na Babilônia. Eles não se deixaram levar pelas tentações e nem pelas provações que eles estavam passando. Ambos passaram por tentações. José na carne, né? A tentação sexual. Daniel do alimento, da fome, daquele farto banquete que estava sobre ele, foi colocado sobre eles ali, mas não se deixou levar por essa influência que estava acontecendo ao seu redor. Qual é o alimento do cristão, né? A palmeira, ela não se alimenta da areia do deserto. Fica aqui mais outra coisa para nós. Nós não devemos nos alimentar desta areia do deserto, né? Sabe por que ela não se alimenta das areias do deserto? Porque as raízes dela encontram águas profundas no deserto. Existem palmeiras lá no deserto do Líbano que elas alcançam 300 metros de altura. Olha que coisa majestosa. Uma árvore que alcança 300 metros de altura. Sabe o que acontece com as raízes dessas palmeiras?
As raízes dessas palmeiras, elas alcançam até 300 metros de profundidade, porque a palmeira, o que ela cresce para o alto, a raiz dela cresce para baixo, né? Então é lá na profundidade que as raízes dela alcançam alimento, encontram alimento. Os cristãos não devem se alimentar dos pratos que esse mundo oferece. Pornografia, inveja, ciúme, né? A falta de humanidade, a falta de amor para com o próximo. Essas coisas não nos edificam. Aliás, essas coisas só nos atrapalham de manter uma comunhão perfeita com o nosso Deus. Agora, onde é que nós nos alimentamos? Na profundeza da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é profunda. Por isso nós usamos essa expressão de mergulhar na palavra de Deus, né? De beber desta água da vida, né? Jesus disse que ele era a água da vida, né? Veja outro detalhe aqui, pessoal. A beleza da palmeira, né? A palmeira é o símbolo de beleza. Quem é esta admirável como a aurora, bela como a lua e radiante como o sol, majestosa como um exército em ordem? Palavras do rei Salomão, este sábio homem de Deus, falando sobre as palmeiras, né? Veja como ele destaca a beleza, né? A vida do cristão, a nossa vida, ela deve impactar a vida daquelas pessoas os olhos daquelas pessoas que estão nos vendo, né? Deve ser uma esperança nas noites de escuridão. Deve trazer esperança como nos traz o sol em dias chuvosos, né? Como diante de um calor tão grande as pessoas procuram sombra, né? Para poder se proteger. A palmeira ela é notada com um crescimento vertical. Ainda que alguém venha amarrá-la, ela continua crescendo para o vertical. Assim somos nós também. Nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma tentação deve impedir o nosso crescimento espiritual, o crescimento vertical, sempre na direção do nosso Deus, sempre na direção do nosso Senhor, por maior que sejam as dificuldades. Por mais que existam pessoas querendo amarrar você, não, ele não pode crescer mais, ela não pode crescer mais, mas o seu crescimento deve ser para o alto, sempre olhando para Deus, para Cristo, né? O nosso Senhor. E o fruto da palmeira? Aqui tem uns detalhes aqui bem interessantes para eu comentar com vocês. A palmeira, ela é notada pelos seus frutos abundantes. Existem palmeiras dessas grandonas, né? Que o seu cacho pode dar mais de 200 frutos. Olha isso! E crescem até 60 metros, erguendo-se para o sol. Já pensou no que é isso? Uma planta dessa que está no meio do deserto, ela consegue um cacho dela dar mais de 200 frutos. O cristão deve se aproximar de Cristo e crescer espiritualmente para levar muitos frutos. A espiritualidade dos crentes, dos cristãos, ela se mede pelo fruto. E isso determina, sabe o que, gente? Isso determina a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa comunhão com Cristo, né? Dentro do coração, o seu coração, o nosso coração, tem algo que se caracteriza, né? Como é também lá no fruto da palmeira. O que que tem dentro do coco? Tem água, né? A água, que segundo especialistas, é a água de mais alta pureza e vitaminada. Olha que coisa maravilhosa. É uma água de muita pureza que tem ali dentro. Vamos lembrar que esta planta cresce no deserto. Pega essa revelação do Espírito Santo de Deus para você. Porque às vezes a gente ora, Senhor, eu não aguento mais esse deserto. O deserto tem me feito parar. O deserto está me fazendo diminuir a minha marcha. Não, lembre desta árvore, né? Dos nossos corações, ou seja, do nosso interior deve fluir torrentes, né? A palavra de Deus fala torrente, né? Que são águas fortes, né? De água viva, né? O que é isto? É a palavra de Deus. Um dos símbolos da palavra de Deus é a água, né? Deve fluir torrentes de águas vivas, né?
que é a palavra de Deus que traz esperança para todos aqueles que estão ao nosso redor. Veja a utilidade da palmeira. A palmeira toda ela, toda, nada na palmeira se perde. Você sabia disso? Tudo que tem na palmeira é aproveitado. Olha, os frutos, o tronco, a folha, a raiz, tudo isso é útil ao homem, né? Ela pode se fazer proveito em até 360 tipos de uso. Isso sugere uma atividade do serviço cristão. Uma vida cheia de misericórdia, boas obras, testemunho e entrega total a Deus. A palmeira tem um poder na extensão dela, né? A palmeira, ela produz com uma só semente, né? Ela se reproduz com uma só semente. Mas olha o pé da palmeira, quando a gente olha o pé dela, a gente vai ver muitas sementes ao seu redor. Você foi feito a partir de uma semente que alguém um dia plantou em você, mas ao seu redor precisa ter muitas outras sementes, né? Essa é a característica especial de cada um de nós, que nós devemos ter, né? De quê? De cumprir a grande comissão. Alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém anunciou esta palavra da verdade para você. Uma semente germinou no seu coração e te trouxe até aqui. Mas aos seus pés devem ter diversas, dezenas, centenas, por que não dizer milhares de sementes que estão sendo lançadas, né? O evangelho é para esparramar mesmo o evangelho a todas as pessoas que estão ao seu redor, para que isso se multiplique, né? Quando há pelo menos 30 palmeiras, olha isso, hein? Quando há pelo menos 30 palmeiras perto uma das outras, as ervas, né, se propagam, né? As ervas se propagam, elas brotam e com o tempo formam um oásis. Aqui está a importância também de nós vivermos em comunhão, como unidade. A igreja de Cristo. Juntaram 30 palmeiras, uma pertinho da outra, ali se forma um oásis no meio do deserto. É isso que Deus quer fazer com a igreja dele, em comunhão, em unidade, e ali, sabe? E aqui nós falamos para um grupo de capelães, né? Quando nós estamos juntos nos hospitais, ali nós formamos um oásis que traz sombra, que traz água, que traz o bem-estar para aquelas pessoas que estão ali, né? Quando há harmonia entre os cristãos, irmãos, entre nós, jorra um rio de águas vivas que mata a sede dos sedentos, gerando vida em meio à sequidão. Este salmo nos faz refletir, este salmo nos faz olhar para dentro de nós. Como esta palmeira que tem se portado, como esta palmeira tem produzido. Lembra que nós destacamos aqui que ela pode ser usada até de 360 formas. As folhas, o tronco, a casca do tronco, a raiz dela, o fruto. Olha quantas coisas pode se fazer com o fruto da palmeira. Nós devemos olhar para nós. Estamos atravessando um deserto. Deus está esperando que a gente possa frutificar no meio deste deserto. Nós estamos no deserto. Há alimento neste deserto para nós. Aprofunde mais as suas raízes na palavra de Deus. Cresça mais se aprofundando na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o pão, é a água para limpar, para restaurar, para saciar a nossa sede. E saciando a nossa sede, nós poderemos transmitir isto além a outras pessoas que estão necessitando de cada um de nós. Olhemos para nós nesta hora. Olhemos para cada um de nós. E eu quero te pedir que você possa se aprofundar na palavra de Deus. Porque talvez você esteja em algum deserto. Qual de nós, né? Se nós olharmos assim, bem minuciosamente, nós vivemos um deserto eterno, né? Um deserto permanente, porque nós atravessamos muitas lutas, né? Mas neste deserto Jesus está nos sustentando, neste deserto Jesus está nos alimentando, mas não é para ficar imponente só para você, não.
Que essas sementes que você tem lançado sejam centenas de milhares de sementes. Porque essas sementes vão gerar outras sementes e vão gerar outras pessoas se achegando a Jesus. É isto que Jesus Cristo nos apresenta nesta hora. Eu gostaria que você ficasse com esta palavra, porque você é justo, você é justa, e o justo florescerá como a palmeira. Deus possa te abençoar em nome de Jesus.